Glórias a Ti, Senhor amado, aleluia. Vamos abrir as nossas Bíblias, por favor, no livro de Gênesis, no capítulo 8. Fui perguntar ao pastor Alexandre quando foi que eu preguei esse texto, ele me veio com uma resposta, não é que eu não esperava uma resposta dessa, isso é uma eficiência de pessoa. 31 de janeiro de 2016, eu preguei pela última vez esse texto, foi isso, pastor? Rapaz, mas que você me surpreendeu com a sua resposta, pastor. Ele não tirou de cabeça não, ele foi pesquisar. 31 de janeiro de 2016. Vamos ler aqui, na verdade, Gênesis capítulo 8, nós vamos ler do versículo 13 em diante, nós vamos ler do 13 ao 22, aí vamos dar um pulinho e vamos ler a partir do versículo 20 até o versículo 29. Gênesis 8, de 13 a 22 e depois de 20 a 29. Estamos prontos? Então passemos a leitura da palavra de Deus, no que assim... Oi? Isso. Desculpe, Gênesis capítulo 8, de 13 a 22. E depois no capítulo 9, de... Eu prefiro assim, pelo menos vocês me deixam relaxado. Com bom humor é sempre melhor. Então, vamos lá. Olhando para aquela câmera lá no fundo, Gênesis capítulo 8, versículos 13 a 22 e capítulo 9, versículos de 20 a 29. É isso? Então está certo, né? Então diz assim a palavra de Deus. Sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. E aos 27 dias do segundo mês a terra estava seca. Então disse Deus a Noé: sai da arca, e contigo tua mulher e teus filhos e as mulheres de teus filhos. Os animais que estão contigo de toda a carne, tanto aves como gado, e todo réptil que rasteja sobre a terra, faze sair a todos, para que povoem a terra, sejam fecundos, e nela se multipliquem. Saiu, pois, Noé com seus filhos, sua mulher, as mulheres de seus filhos. E também saíram da arca todos os animais, todos os répteis, e todas as aves, e tudo o que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Capítulo 9, versículo 20. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha, e, bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus dois irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos, e, andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço e disse: maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. E ajuntou: bendito seja o Senhor Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça a Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Noé, passado o dilúvio, viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. Pai, graças te damos pela tua palavra e te pedimos, ó Senhor, que por meio dela tu venhas falar conosco, ó Pai.
trazendo a nós, ó Senhor amado, mais do que o discurso de um homem, ó Senhor amado, mas possibilitando a nós ouvirmos a Tua voz, ó Pai. Que a Tua voz seja ouvida, ó Pai amado, a voz do Teu Espírito ouvida no nosso coração, no coração de cada um de nós aqui. De modo que essa palavra que vai ser pregada de modo geral, genérico, ó Pai, alcance um caráter pessoal, particular, para cada um de nós aqui. Faz essa obra, Pai, nós te pedimos. Isso é um milagre. Faz isso conosco, em o nome de Jesus. Amém e amém. Podemos sentar, irmãos. Noé é um dos heróis da fé, né? É um personagem bíblico notório. Eu acho que quase toda criança já ouviu falar da história da Arca de Noé, né? De Noé e da sua arca. Né? E é uma coisa que a gente ouve muitas vezes e acha saber ou diz que sabe ou que compreende ou que entende, mas nós nunca paramos assim, nós poucas vezes paramos para pensar o que de fato foi aquilo. O que de fato foi aquele momento, como aquele momento foi tremendo e ao mesmo tempo terrível também. Né? Você imagina que o que aconteceu naquela época mudou completamente a face da terra. Nós, quando falamos dos dilúvios, não estamos falando de uma chuva que demorou muito tempo. Não é uma dessas chuvas tremendas que traz uma catástrofe climática ou coisa parecida. Nós estamos falando de uma situação única na face da terra. As águas não vieram só de cima, elas vieram do abismo, vieram de baixo também. O dilúvio não fala de uma chuva que foi se acumulando sobre o solo, mas ela fala de um momento em que as águas de tal modo se avolumaram. Né? E aí teorizem o que quiserem, ou quem quiser teorize o que quiser sobre isso. Né? De tal modo se avolumaram que cobriram montes. Cobriram montanhas. O dilúvio é um fato universal. Por exemplo, né, existem acidentes geográficos até hoje na face da Terra, né, que algumas pessoas atribuem a elas milhões e milhões de anos. Né? Por exemplo, você pensa aí no Grand Canyon, lá nos Estados Unidos. Eu estava vendo outro dia desse um documentário sobre isso, é interessante. O Grand Canyon, quando começaram a estudá-lo, né, estimaram aquilo em milhões e milhões de anos. Hoje em dia não se admite mais que tenha milhões de anos, porque a erosão é muito grande dentro do Grand Canyon e ele já teria acabado há muito tempo se ele não fosse uma coisa mais recente, se ele não tivesse talvez alguns milhares de anos ao invés de milhões de anos. Mas ele provavelmente, hoje em dia se admite que foi a ruptura de uma grande porção de água que tinha sobre aquele planalto, sobre aquela região, e as águas desceram todas de uma vez só. Quem pôs aquela água lá em cima? Existem coisas que foram mudadas, né, pelo dilúvio de um modo marcante. Noé, quando saiu da arca, ele não viu mais o mesmo mundo que ele conhecia antes. Noé não viu mais as coisas, os acidentes geográficos, as referências geográficas que ele tinha já não existiam ou haviam sido modificadas, muitas delas modificadas tremendamente, porque o dilúvio foi uma catástrofe universal e nunca antes vista e que nunca mais será vista, porque o Senhor prometeu que nunca mais exterminaria a criação, né? Nunca mais acabaria, vamos dizer assim, com o mundo e com a humanidade por meio das águas de um dilúvio. Nunca mais haveria outro, nunca mais haverá outro. A palavra de Deus diz que ele pôs como sinal o arco-íris, né? O arco-íris, que é um símbolo cristão ancestral sequestrado pelos movimentos homossexuais nas últimas décadas. Na verdade, é um arco de aliança, é um sinal da aliança de Deus com os homens, dizendo que nunca mais destruiria a terra por meio das águas, nunca mais destruiria, de modo geral, a terra por meio das águas. Noé, quando sai da arca, ele encontra um mundo não só devastado, mas um mundo transformado, modificado por aquilo que foi um evento cataclísmico incomparável, né? Ou seja, o mundo já não era mais o mesmo, né? E certamente, quando as coisas mudam de tal maneira, de um modo tão radical, para aquele que sobrevive a tais mudanças ou que presencia tais mudanças, a sua vida também nunca mais será a mesma. A sua vida nunca mais será a mesma. Noé foi um homem que alcançou graça de Deus, porque Deus olhou para Noé, olhou para aquele mundo de gente,
A humanidade tinha se corrompido de modo absurdo antes do dilúvio, a violência se multiplicou grandemente, a violência estava absurda, de toda forma a maldade se espalhou pela terra, de tal forma que Deus resolveu destruir o homem que ele havia criado e também toda a criação que ele havia sujeitado ao homem, ao governo do homem. Mas ele, olhando para Noé, ele viu em Noé um homem justo. Um homem justo. E por causa disso, então ele decidiu que ele preservaria Noé e com Noé os seus familiares, a sua casa também. Noé levou 100 anos aproximadamente construindo aquela arca. Imagina o que é você construir, vamos dizer assim, um caixote, porque não era um navio com proa e popa, era um caixote, era uma arca, literalmente. Um caixote retangular imenso. Você construiu um caixote imenso num lugar onde não havia água suficiente, ou não haveria água que o fizesse flutuar ou coisa parecida, e dizer que aquilo era para sobreviver às águas. Imagina o que é um homem se dedicar a uma obra, digamos assim, faraônica, gigantesca, durante 100 anos de sua vida. Noé viveu um bocado de anos, que diz que ele viveu 950 anos e morreu. Imagine o que é um homem dedicar-se tanto assim por uma coisa que aos olhos dos outros não tinha utilidade nenhuma. O quanto de chacota e quantas vezes disseram de Noé que ele era louco, que ele era maluco, que ele era uma pessoa sem juízo e sem razão, que ele estava querendo aparecer ou qualquer outra coisa parecida. Quanto julgamento errado fizeram de Noé, o quanto ele teve que enfrentar de oposição por fazer algo que aos olhos da grande maioria parecia inútil, mas que ele sabia que era a sua esperança e a sua grande salvação. Noé foi esse homem que Deus olhou para ele e o viu. A palavra de Deus diz lá em 2 Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5, abre aí rapidamente. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Eu não deixei previamente marcado. Diz assim: ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismo de trevas, reservando-os para juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Vamos parar aqui, porque o outro versículo fala de Sodoma e Gomorra, Mas aqui diz que Deus preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, sua esposa, seus 3 filhos e as respectivas esposas deles também. Noé foi esse homem que é chamado aqui de pregador da justiça. E como ele pregou? Você acha que enquanto ele construía aquela arca, não lhe perguntavam e ele não dizia do que se passava, do que se tratava? Ele pregou o juízo, com cada martelada, com cada serrote, com cada tábua colocada, ele estava pregando, anunciando que o juízo vinha. As pessoas não levaram em consideração, as pessoas não ouviram, e eu digo que elas não ouviram, não porque a Bíblia diga, mas porque só 7 estavam dentro da arca, enquanto que o restante todo se perdeu. Noé fazia algo que diante dos outros era inútil, mas ele sabia que era a sua salvação e a salvação da sua família. Pregou, aí pelo menos 100 anos, e só salvou 7 pessoas, mas ele salvou a sua casa, as pessoas que mais importavam para ele. Amém? Olha que coisa tremenda, quem é esse Noé? E quando nós olhamos para ele, nós podemos enxergar um pouco de nós na história dele também, porque nós também somos tidos por muito como gente que está fazendo algo que é inútil, que é infrutífero. Ou seja, consideram a nossa fé, consideram a nossa dedicação a Deus como perda de tempo. Acham melhor fazer outras coisas, do que buscar a Deus.
Mas é importante que nós saibamos muito bem o que nós estamos fazendo e por que nós estamos fazendo. Para aqueles que se perdem, é nulidade, é perda de tempo, é algo inútil, é algo infrutífero. Mas para nós é a nossa salvação. E quiçá, né, a salvação da nossa família também, dos nossos queridos, ou de quantos mais pudermos também anunciar a palavra da salvação. Mas anunciaremos contra um mundo que muitas vezes rejeita a priori essa palavra, não quer saber, acha que isso é coisa de gente que não tem mais o que fazer, de gente boba, que é enganada por conversa, que vai para a igreja para sofrer lavagem cerebral de pastor. Quem me dera poder lavar o cérebro de alguns aqui, eu começaria pelo meu. Porque tenho problemas com os meus pensamentos, como os irmãos têm também com os seus. Nós conseguimos controlar nossos atos, mas olha, vou te contar a história de vez em quando. Né? Hoje mesmo fui parar o carro na outra rua ali de trás, aí um guardador disse, não, pode parar aqui. Veio outro de lá xingando, ele, começaram uma briga na rua, eu disse, meu Deus do céu. Eu já me aborreci já com os dois de uma vez, eu disse, olha só, vamos parar com isso. O que é que está pegando aqui? Qual é, malandro? Ele não, contigo nada. Então tá bom. Só comigo nada, eu estou bem. Mas logo passa, rapidamente a nossa cabeça vai para onde não devia ir. Você já fica chateado com alguém, já fica magoado com alguém, ou você já pensa uma coisa infrutífera, uma coisa que você não devia pensar. Ou você é tentado por algum apetite seu, qualquer que seja. E eu não sei fazer lavagem cerebral? Quem me dera. Mas o mundo considera nulidade. Todavia, nós temos que saber muito bem o que estamos fazendo, porque seremos combatidos o tempo todo nas nossas ideias, e seremos combatidos o tempo todo nas nossas posturas, nas nossas atitudes, nas nossas decisões, nas coisas que temos firmado no nosso passo. Amém? E você precisa saber muito bem quem foi esse que te chamou para isto e quem foi que te mandou fazer essa arca de salvação, que não consiste de tábuas ou de pregos, mas de uma vida de fé em Cristo, mesmo contra toda a oposição do espírito desse mundo, né, das trevas contra nós. O Noé foi esse homem, um homem que creu, um homem que, recebendo uma palavra de Deus, a tomou para si e aplicou toda a sua vida naquilo. Mas agora, esse não é que crera, esse não é que construiu a arca, esse não é que entrou na arca e passou um ano dentro dessa arca, por assim dizer, esse não é que ficou recluso naquele ambiente, fechado, sem ver muito bem o que acontecia do lado de fora, aliás, sem ver nada do que acontecia. Só se via água e água e água na maior parte do tempo. Esse Noé agora, conforme o texto que nós lemos aqui, ele abre a arca e ele sai da arca, e o mundo que ele vê não é mais o mesmo. Havia destruição para todo lado. Deveria haver corpos, seja de animais ou de pessoas, espalhadas. Podridão para todo canto, lama, destruição. Modificações, estrutura transformada de tal forma que ele não conhecia ou não reconhecia mais os marcos da sua vida, as coisas que marcaram. Provavelmente também estava distante, certamente estava distante do lugar onde cresceram, onde nasceram, onde vivera aquele tempo todo. E a vida às vezes faz essas coisas conosco, meus irmãos. Muitas vezes a nossa vida muda de tal forma, muitas vezes acontecem situações catastróficas, coisas que podem mudar a nossa vida de uma hora para outra, que podem mudar o nosso ambiente, que podem fazer ruir tudo aquilo que nós conhecíamos antes. Para alguns, a conversão se parece muito com isso, porque de tal forma abandonam o ambiente onde estavam e ingressam em outro ambiente, né, que é o ambiente de fé, que pode parecer que a mudança é completa. Né? E aí é que o novo convertido, muitas vezes, coitado, né, comete gafes e outras coisas mais, porque ele não compreende muito bem o contexto, muitas vezes. Mas esse já é um contexto de conversão, mas às vezes a tragédia se abate sobre a vida de uma pessoa. Muitas vezes, o mundinho que você conhecia, de uma hora para outra, pode deixar de existir.
Mas se nós soubermos exatamente o que é fundamental, e se nós estivermos de fato alicerçados na nossa confiança, na nossa esperança no Senhor, o mundo pode mudar e virar de cabeça para baixo. Ainda assim, nós temos aquele que nos dá referência a tudo ou de tudo que nós precisamos. O Deus imutável, invariável, o Deus que é sempre o mesmo, não tem por que mudar, porque é perfeito em si, não tem por que se aperfeiçoar, porque Ele já é completo, pleno e perfeito em tudo que é. Deus imutável, porque simplesmente é Deus irretocável. Não precisa mudar. Quem precisa mudar é você, sou eu. Né? A gente tem que mudar toda hora. Tem que fazer reforma toda hora, fazer alguma coisa, porque de vez em quando a casa começa a cair. Pode cair o mundo na sua cabeça, o seu mundo pode virar de perna para o ar. O que você não pode perder é a visão do seu Deus. Do Deus que nos chamou, que nos amou, e que nos chamou para a salvação. Amém? Noé saiu daquela arca e ele viu esse mundo destruído. É um impacto, é uma coisa terrível. Você imagina que você um dia abre a porta aí da sua casa, não sei, vamos tentar reduzir isso à nossa realidade. E de repente tudo que está na tua frente não é mais o mesmo. Veio abaixo. Você leva um choque com aquilo que você vê. E muitas vezes nós não sabemos o que fazer. O Noé saiu daquela arca e ele poderia chorar os seus outros parentes, os seus amigos, o mundo perdido, poderia chorar o estrago, sentar no chão e dizer: como é que a gente pode fazer alguma coisa disso? Por onde começar? Ele poderia sentar e entrar em depressão e chorar e dizer: lascou. Como eu vou viver nesse mundo desordenado? Como eu vou viver por aqui? Como eu vou viver diante de uma situação como essa? Poderia fazer tudo isso, mas não foi o que ele fez, porque ele estava estruturado na sua esperança. Ele sabia em quem tinha crido, ele sabia que se confirmara por meio de sinal aquilo que ele tinha crido, ele sabia que era real a sua fé, era verdadeira. A esperança daquele mundo que pereceu é que não era verdadeira e, portanto, pereceram na sua esperança vã. Quando ele sai da arca e ele vê aquilo tudo destruído, me passa um pensamento sobre isso. Duas maneiras de pensar. Ou você senta e chora e lamenta a destruição, ou você encara que tudo aquilo que foi removido cria espaço para o novo. Entende? Cria espaço para o novo. Você entra ali na Avenida Rio Branco. A Avenida Rio Branco, ela foi na sua época, foi uma hecatombe no centro da cidade. Gerou muito protesto, derrubaram muitos prédios, derrubaram muitas moradias, desfizeram traçados de ruas e abriram a Avenida Rio Branco, não é? E fizeram ela como uma avenida muito parecida com as avenidas parisienses, com arquitetura. Hoje em dia é um emaranhado de arranha-céus, mas tem fotos antigas, né? Impuseram uma nova ordem naquele lugar. Quando o velho cai, o novo tem lugar para ser feito, meus irmãos. Entende? Então nós temos que olhar para a nossa vida sempre tendo em vista que coisas ruirão, coisas cairão, situações se desfarão, né? Expectativas e sonhos serão quebrados, mas nós não podemos sentar e chorar. Nós temos que ver que tudo aquilo que sai, tudo aquilo que cai, tudo aquilo que se dissolve, tudo aquilo que se destrói, dá espaço para o novo. O importante é saber o que nós vamos fazer agora no lugar do que havia antes. Reconstruir a sua vida deve ter como base a sabedoria de Deus para que você faça melhor, não é, do que o que havia antes naquele lugar. Noé saiu da arca e a primeira coisa que ele fez, olhando para aquele mundo devastado, a primeira coisa que ele fez, ele adorou ao Senhor. Ele serviu a Deus. Ele fez um culto ao Senhor. E ele adorou a Deus pelo seu livramento e pela justiça de Deus por aquilo que Deus havia feito. Ele começou pelo lado certo, porque quando você tributa a Deus a glória que lhe é devida, quando você reconhece que a tua vida e os fatos que a cercam, mesmo os fatos mais catastróficos, também estão dentro do propósito de Deus, do plano de Deus, então você compreende finalmente
que Deus não precisa de condições favoráveis, Ele precisa de um coração que o adore, de uma pessoa que creia nele, confie nele, para Ele fazer tudo novo em nossas vidas. Deus não precisa de nada, apenas de que nós creiamos nele, para que a obra dele seja feita em nossas vidas. Amém? Noé, 3 coisas ele fez. Ele cultuou ao Senhor. Primeira coisa, ele adorou a Deus, ofereceu um sacrifício ao Senhor. Primeira coisa, ele glorificou a Deus. Depois é que ele foi fazer as outras coisas. E isso também serve para nós. Primeiro lugar, meus irmãos, o reino de Deus. Primeiro lugar, o ajuste de contas com o Senhor. Primeiro lugar, sentar e ouvir a voz de Deus. Depois você faz todo o resto da sua vida a partir daí. Noé, depois de ter feito um culto ao Senhor, ele foi plantar uma vinha. E muitas vezes nós nos esquecemos dessas coisas. Nós nos apegamos ao que nós consideramos providências práticas e deixamos Deus para o fim da fila. Isso é mal. Deus deve vir em primeiro lugar na nossa relação e tudo deve começar a partir da manifestação de Deus em nossas vidas e não Deus, a gente fazer as coisas todas e depois chamar Deus para vir abençoar. Você quer a bênção de Deus? Pergunte para Ele o que fazer, faça de acordo com o plano dEle e aí então já será abençoado. Já será abençoado. Mas não é o que muitas vezes fazemos. Nós tomamos as nossas providências, as nossas ações, fazemos o nosso mundinho, fazemos do nosso jeito, depois chegamos para Deus e dizemos, Senhor, abençoa aí. Quando nós nunca paramos para consultar a Ele de fato, ou nunca antes havíamos feito de fato uma entrega pessoal, para então, a partir dessa entrega, construir a sua vida. Ele plantou uma vinha nova, mas ele primeiro foi glorificar a Deus, ele primeiro foi acertar com Deus o que a Deus pertencia, primeiro ele foi reconhecer o poderio de Deus e a grande bênção que Deus havia realizado na sua vida, por meio de servir a Deus, de sacrificar ao Senhor, de cultuar, de adorar a Deus. Amém? Então, meus irmãos, eu sei que é importante num mundo como esse, e que nós somos muito estimulados a isso, e provocados a isso, e cobrados disso, de ter uma vida prática, de ter uma vida produtiva, de ter uma carreira. Nós somos cobrados de definir a nossa vida muito nesses termos. Mas primeiro eu preciso definir os termos espirituais da minha vida. Primeiro é quem é que manda aqui. Depois que eu sei quem é que manda aqui, todo o resto fica mais fácil. Porque sabendo eu a quem eu devo honra, de quem eu recebo sabedoria, de onde me vem poder, então o meu coração se tranquiliza, mesmo diante de uma terra arrasada. Mesmo diante de uma situação arrasadora, catastrófica. Porque algumas acontecem na vida da gente. Às vezes nós perdemos uma pessoa, alguém falece, alguém muito importante para a gente. E a destruição emocional é grande. Mas se eu souber quem é meu Deus, eu posso começar daí uma nova existência. Eu não vou ficar chorando o que passou, mas eu posso reconstruir a minha vida, sabendo que o Senhor está comigo e que assim como Ele antes fez as coisas, agora pode fazê-las e pela graça dEle podem ser melhores do que foram antes. Mas o Noé não pode fugir da raça dele, né? Noé é gente, e gente não é fácil. Noé plantou uma vinha, mas quando ele colheu a vinha, ele tomou logo um porre, ele fez vinho e tomou logo saiu da linha. E é uma coisa interessante sobre isso, meus irmãos, porque todos nós, por mais que sejamos pessoas que amam a Deus, que se dedicam ao Senhor, todos nós erramos e todos nós falhamos. É inegável que foi um erro, é inegável. Aliás, a Bíblia, eu acho que é o único livro que fala mal dos seus heróis. Hoje em dia, na pós-modernidade, aí, muitos autores apelam para isso, né? Vampiro vira galã, não sei, monstro é bonzinho, bruxa não é mais má, enfim. Né? Estão sempre tentando inversões de valores e fundamentos. Mas, historicamente, a Bíblia é o único livro que fala mal dos seus heróis. Fala dos rolos do Abraão. Fala que o Abraão mentiu, enrolou o faraó porque ele teve medo, né? Botou a mulher dele numa situação horrorosa, só Deus para livrar ela, né? O pai da fé. Aí você olha para Noé vai, adora o Senhor, planta uma vinha, passa um tempo plantando essa vinha, leva um tempo. Depois que ele foi colher o fruto dessa vinha,
Ele logo que viu aquelas uvas, disse, isso vai dar um vinho bom para chuchu. Ele nem pensou em uva de mesa, ele pensou logo na, né, na marvada, e ele preparou aquilo e tomou um porre. E ainda fez um vexame danado, que ele ficou peladão dentro da tenda dele. Né? Imagina o que é um bêbado pelado dentro da tenda. Deve ter sido uma cena horrorosa e vergonhosa. Né? E, obviamente, o seu filho, Cam, não teve respeito com seu pai. Aqui dá-se a entender que ele teria zombado, que ele teria feito daquele momento uma zombaria, o que despertou a ira de Noé. E na ira de Noé, né, ele também falou coisas que foram duras demais. É uma coisa que é interessante a respeito de todos nós. Nós podemos vir de uma grande comunhão com Deus, vir de um grande livramento, mas nós ainda somos pecadores. Nós ainda somos gente que, se descuidar um pouco, pode fazer coisas vergonhosas. Vergonhosas. Porque quando Deus fala que Noé é justo, Ele não está dizendo que, antes do dilúvio, quando Deus olhou para Noé e viu em Noé um homem justo, não está dizendo que Deus viu em Noé um homem perfeito, um homem sem mácula, um homem sem pecado, um homem com uma ética ilibada, alguém que não tinha nada que se falar contra ele. Pelo que nós entendemos e pelo que a própria Bíblia fala lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 7, né? Noé, o que tornou Noé justo diante dos olhos de Deus foi a fé que Noé teve. Fé. Não o procedimento dele, porque senão, isso seria impossível. Porque lembre bem de quem Noé descende, do mesmo Adão que você descende. Noé também nasceu escravo do pecado, como você nasceu. Noé também nasceu fadado aos mesmos erros de todo ser humano, como todos nós aqui nascemos. Mas esse Noé, que recebeu um grande livramento de Deus, a quem Deus fez uma grande revelação, a quem Deus destacou no mundo, olhou para ele e disse, não, esse vale a pena salvar, esse eu quero salvar. Olhou para ele e viu nele um homem justo. Esse Noé tinha como elemento de justiça a fé. Não porque ele fosse justo segundo os olhos dos homens, mas porque ele se ajustava ao tipo de homem que Deus salva, o homem que crê. Entende? Não era justo não porque era perfeito nos seus atos, mas porque ele creu. E Deus só precisa disso, que nós creiamos, para que Ele possa começar conosco. Para que Ele possa conduzir conosco. Essa fé, Ele mesmo tem posto em nós. Na verdade, a tua fé é uma resposta a uma ação de Deus na sua vida. Só que você não consegue perceber, ou não consigo perceber na fração de segundo quem começou primeiro, e parece que nós chegamos a uma conclusão. Na verdade, não. A fé que você tem, você a recebeu por revelação divina. Deus olhou para você, você não servia para nada, você não prestava para nada. Não continua grandes coisas mesmo, também, e nem eu tampouco. Mas Deus olhou para você, olhou para mim, olhou para nós e quis, pelo seu propósito, e eu não sei explicar porquê. E se revelou a nós de modo que nós cremos, mas tudo agora já que cremos, tudo agora se move por esse caminho da fé. Você não é a melhor pessoa do mundo, a pessoa infalível. Você não é a pessoa livre de erros. Espero que você também não seja um acumulador de erros, mas que você não é essa pessoa livre de erros. Mas se você crer, então Deus age na sua vida. E então você pode reconstruir, mesmo que hajam falhas nesse processo, mesmo que hajam quedas nesse caminho, mesmo que hajam episódios vergonhosos, Deus sempre pode recomeçar contigo, porque o que Ele começou, Ele vai levar até o fim. Ele vai levar até o fim. Mas nós temos que ter em mente quem foi esse que nos salvou. Porque a sua vida vai dar cambalhotas. Algumas delas você vai causar. Algumas vezes você mesmo vai estragar as coisas. Você vai ser o seu grande adversário. Você vai ser o seu grande sabotador. Como falamos aí na semana passada, se não me engano. Algumas vezes é você quem é a causa da sua própria ruína. Mas se nós mantivermos essa confiança de que aquele que nos chamou,
Ele nos fará triunfar sobre as águas, Ele nos fará sobreviver ao juízo, Ele nos fará herdar a coroa da vida, a vida eterna. Se nós mantivermos isso em mente, então nós sempre estaremos aptos para o recomeço. Mas recomeçar sempre será com Deus, porque aquele que começa de si mesmo está construindo para si algo falho, algo que eventualmente não expressa a graça de Deus, a vontade de Deus, algo que está fadado a ruir. Noé, pregador da justiça, creu no Senhor ao ponto de durante 100 anos fazer uma coisa que todo mundo considerava inútil. Quantos anos você faz essa coisa que tanta gente considera inútil, mas que você sabe ser a sua salvação? Alguns fazem isso há poucos dias, outros fazem isso há muitos anos. Você vai ouvir muita reprovação, você vai ouvir muita contradição, muita contrariedade, você vai ouvir muitas coisas e muitos deboches, enfim. Mas agarre-se na sua convicção e você vai ver que ao final de tudo prevalecerá aquele que viveu pela fé. Que a fé nos levou a flutuar sobre as águas, a ultrapassar o juízo, a viver na graça de Deus, a reconstruir mundos, a reconstruir vida e vidas. A fé no Senhor, ela nos fará suplantar adversários absurdos, absurdamente poderosos, mas todos eles fadados à destruição, porque não creram, ou porque não fazem parte daquilo que o Senhor se levantou para realizar em nossas vidas. Amém? Vamos orar? Não sei como é que está a sua vida, a de alguns até sei mais ou menos, mas não sei. Mas o Senhor certamente conhece a luta de cada um de nós aqui. Talvez você esteja vivendo um momento de terra arrasada, numa hora que você realmente complicou a sua própria existência, ou um evento externo complicou a sua própria existência. Algo veio e bateu firme na estrutura da tua vida e de repente você viu coisas que mantinham a sua estrutura serem transformadas em pó. Volto a dizer, isso não é determinante se você crer no Senhor e se apegar a Ele com amor. Se você tiver certeza de quem é este que tem mandado você fazer a vontade dEle e agir em nome dEle. Feche seus olhos no seu lugar. Você errou e erra, você é falho, muitas vezes você faz coisas das quais você mesmo se envergonha. As suas estratégias nem sempre dão certo, os seus planos muitas vezes caem por terra. Mas aquele que andar com o Senhor sempre poderá começar de novo com novas bases. Sempre poderá trocar o espanto, o choro, o pânico, o medo pela expectativa do novo. Sempre poderá ver que onde havia assolação, na verdade, criou-se espaço para o novo. E agora cabe começar de novo e com Deus. E por coisas novas, sobre os escombros daquelas que ruíram, porque não podiam se sustentar por si mesmas.
Se você tem passado por isso nesses dias, em alguma área da sua vida, atenta para isso. Lembra de Noé, que viveu ou recomeçou a sua vida num mundo arrasado, mas ainda viveu ali mais 350 anos. Permaneceu com Deus pelo resto da sua vida e pôde ver o mundo ser reconstruído. Viu erros, viu falhas, talvez tenha visto a Torre de Babel ser construída. Viveu num mundo imperfeito, mas num mundo que ele pôde recomeçar com Deus. Assim também você e eu, nós existimos num mundo imperfeito, mas nós sempre podemos recomeçar com o Senhor. Para o Senhor, nunca importará mais o teu passado do que o teu presente, do que o momento em que você decide fazer segundo a vontade dEle. O Senhor não leva em consideração o passado, se o nosso presente for com Ele. Talvez hoje você precise dizer: Senhor, eu preciso reconstruir a minha vida. Senhor, eu preciso fazer tudo de novo, eu preciso começar de novo, eu preciso de sabedoria, Pai. Me dá a Tua instrução, Senhor. Me dá a Tua boa mão, ó Pai, porque sem Ti nada posso fazer. Então diga hoje para Ele: Senhor, eu quero recomeçar contigo. De onde eu estou, eu quero recomeçar contigo. Eu não quero fazer de qualquer jeito, eu quero fazer do teu jeito. Eu não quero viver os meus planos ignorando o teu plano. Eu não quero construir casas enquanto a tua ordem é construir uma arca. Eu não quero construir carreiras enquanto o teu propósito é construir o teu templo no meu coração e habitar comigo. Sejas tu o primeiro na minha vida, o primeiro lugar, o primeiro em amor e devoção, o primeiro de quem eu me lembro quando o dia começa. Sejas tu o primeiro, Senhor. Sejas tu o primeiro, Senhor, o primeiro lugar. O que tem a primazia sobre mim, sobre o meu querer, sobre a minha vontade, sobre quem eu sou. Ensina-nos, Senhor, a não fazer, ó Senhor, não fazer as coisas sem Ti, mas a começar contigo e a continuar contigo, ó Pai. Não transformar bênçãos em tropeços, como Noé fez. Colheu a sua vinha, mas tropeçou na sua própria humanidade. Ajuda-nos, Senhor, a fazer um caminho mais acertado contigo, Pai. Que as pessoas, Pai amado, possam dizer de nós: eis aí um homem de Deus, eis aí uma mulher de Deus. Mesmo aqueles que nos têm por loucos e inúteis, possam ver em nós um pouco de quem Tu és, ó Senhor. Pelo fruto do Teu Espírito, pela presença do Teu Espírito em nós. Transforma-nos, Senhor amado, e ensina-nos, ó Pai, a sempre
começar de novo cada vez que algo ruir. Começar contigo. Mantendo a fé e a esperança, mantendo, ó Senhor amado, a mente em Ti. Sabendo nós, ó Senhor, que a nossa esperança não está aqui. Que as coisas que nós fazemos aqui, sim, podem cair, podem ser roubadas, podem ser tomadas, podem fracassar. O que não pode fracassar é o nosso caminhar contigo, Senhor. Aumenta a nossa fé, Pai, para que quando vierem os dias maus, o nosso coração não vacile, não se estremeça, mas nós possamos dizer: eu sou do meu amado Deus e Ele é meu. Eu sei em quem tenho crido e eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Eu sei em quem pôr a minha esperança está posta no Criador dos céus e da terra. E é para Ele que eu elevo os meus olhos, não para os montes, mas para o Senhor que fez todas as coisas. E que fez um plano maravilhoso para nos resgatar. E nos permitir andar com Ele em comunhão. Como só no Éden podíamos ter. Nunca mais. Obrigado, Senhor, pela Tua obra em nossas vidas. Firma os nossos passos, Pai. Que nós construamos, ó Senhor amado, esse templo dedicado a Ti, Pai, que é o nosso coração, e que Teu Espírito habite abundantemente em nós. E não importa então quem vai passar e menear a cabeça e dizer: isso é inútil, isso é tolice, isso é coisa de gente burra. Porque sabendo nós, quem foi que ordenou e quem tem ordenado que vivamos assim, então sabemos que quando vier, nos encontrará esperando. Para subir às alturas e entrar na Jerusalém celestial. E glorificar o Teu nome. Pela Tua grande vitória. E pela Tua grande bondade e misericórdia para conosco. Graças Te damos, Senhor. Faz essas coisas em o nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Glórias a Ti, Senhor.